Na conferência de ontem, falamos de muitos assuntos que provavelmente eram bastante novos para muitos de vocês. Entre esses assuntos, falamos do choque entre as ideologias do mundo. De um lado, a liderança do catolicismo romano e, de outro, a liderança daqueles que aguardam a volta do Senhor e guardam os mandamentos de Deus. Em Mateus 24, 3-4, está escrito: Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, dizendo: Diz-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final dos séculos? Respondendo Jesus, lhes disse: Vede que ninguém vos engane. Este é um texto muito triste. O engano vai ser a ordem do dia. E o outro problema é que também os escolhidos podem ser enganados. Assim que esta é uma teia muito intricada que Satanás colocou sobre este planeta. Apocalipse 16:13 diz: E vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, à semelhança de rãs. Já falamos sobre isto numa conferência prévia. Pois são espíritos de demônios que fazem sinais. E eles vão aos reis da terra em todo o mundo para reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Forças demoníacas operam entre os homens para enganá-los. E a única salvaguarda que temos contra tudo isso se encontra na palavra de Deus. Mateus 24:24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que enganarão, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Assim que os sinais e milagres vão ser a ordem do dia. E como podemos prevenir para que não sejamos enganados como os outros? Quem são os escolhidos? Obviamente, eles são aqueles que obedecem à palavra de Deus como seu fundamento e fortaleza. Ontem falamos sobre a profecia dos 2.300 dias e vimos que Satanás odeia a primeira parte desta profecia e que ele odeia a parte final desta profecia com a mesma intensidade, porque ele viu que o final desta profecia revela um povo que representará Jesus Cristo e sua justiça. E vimos como Roma fez um desafio. Eu estou contente de saber que o desafio permanece em seu site da internet. E vocês podem lê-lo diretamente se desejarem. A maioria dos cristãos supõe que o domingo é o dia de adoração que a igreja aprova. A Igreja Católica Romana protesta que ela transferiu a adoração cristã do dia de sábado bíblico para o domingo. E que tratar de argumentar que a mudança aconteceu na Bíblia é algo desonesto e uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo quisesse basear seus ensinamentos apenas na Bíblia, teria que adorar no sábado. Mas o que está desafiando a Igreja Católica Romana? Está desafiando pessoas ou está desafiando a palavra de Deus? Sim, está desafiando a palavra de Deus. E nós estamos presos no meio desta batalha. Isto é tudo. E vocês se lembram que o jornal Sentinela Católico tem esse artigo que diz: as pessoas que pensam que as escrituras tinham que ser a única autoridade tinham que, logicamente, tornar-se adventistas do 7º dia. E tinham que guardar o sábado como dia sagrado. E com certeza este artigo do site da internet Mary Online, no qual o editor diz: ou a Igreja Católica está certa, ou os adventistas do 7º dia estão certos. Não pode haver outra escolha. Esta foi uma afirmação assombrosa. Que afirmação incrível, quase inacreditável. E se uma pessoa não escolhe nenhuma destas duas opções, então a doutrina completa da sola escritura, isto é, basear-se apenas na Bíblia, entra em colapso. Muito bem, qual é o assunto da briga? A veracidade da palavra de Deus. E resulta que a Bíblia predisse que um grupo de pessoas chegaria ao final dos tempos e falaria pela Bíblia, e somente pela Bíblia. Isto é, sola escritura. E falaria pelo Senhor, assim como ele está descrito na Bíblia. E se uma pessoa não escolhe uma dessas duas opções, a doutrina da sola escritura entra em colapso. Agora, o que faz uma organização que não se baseia na Bíblia, isto é, na sola escritura, para se defender contra as falsas doutrinas? O que sobra quando se tira a palavra? A tradição.
E se ela não é suficiente para convencer as pessoas, do que se necessita? Necessita-se de sinais e de milagres. Necessita-se de acontecimentos que convençam as pessoas que esta é a verdade. Desde 1844, estamos vivendo no tempo do juízo. E a base do juízo, vocês se lembram? São Tiago 1:25. Aquele que olha atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera nela, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante da obra, este será bem-aventurado em tudo o que faz. E Santiago 2:12. Assim falai e assim procedei, como os que haveis de ser julgados pela lei da liberdade. Mas agora há duas leis no mundo hoje em dia, dois grupos de leis. Um grupo de leis se encontra na Bíblia e o outro grupo de leis se encontra onde? Quem fez esse outro grupo de leis? O catolicismo romano. Isso é muito estranho. A Bíblia diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Trata-se de uma disputa de autoridade. Que autoridade vamos aceitar? Obviamente, se você crê na sola Escritura, você vai seguir a autoridade da Bíblia, que é a autoridade de Deus, de Jesus Cristo. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Assim que há este grupo no final dos tempos. Mas o que é o testemunho de Jesus? Vocês se lembram que nós estudamos este texto? Nós lemos o que é o espírito de profecia. Nós tivemos uma conferência sobre isto. Assim que as duas características que distinguem a igreja remanescente de Deus são, primeiro, guardam os mandamentos de Deus, segundo, tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E o sábado, é claro, nos mandamentos de Deus, vai ter um papel crucial. Eu lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Assim que é preciso tomar uma decisão. E depois lemos Apocalipse 14:9. A passagem que o terceiro anjo segue e proclama, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca em sua fronte ou em sua mão, ele também beberá do vinho da ira de Deus. E se uma pessoa começa a pensar como ele, a crer nele ou a simplesmente obedecê-lo, então essa pessoa o está adorando. E depois esta ira da qual falamos vai ser derramada. Assim que o vinho da ira de Deus será derramado. E haverá uma terrível consequência por causa desta ação. Mas nós já falamos de tudo isto. Assim que eu estou dando apenas um breve resumo, antes de preparar o marco para estas duas organizações, estas duas ideologias que entram em conflito. O Papa tem o poder de mudar tempos, anular leis e dispensar todas estas coisas, ainda que sejam os preceitos de Cristo. Esta é uma de suas epístolas decretais. E, obviamente, se uma pessoa crê somente na Bíblia, na sola Escritura, essa pessoa dirá que isto é presunção, que não é bíblico. Mas é claro, a Igreja Católica alega que a mudança foi feita por seu intermédio e que este fato é uma marca de seu poder eclesiástico e autoridade em assuntos religiosos. Assim que dizem, fomos nós que mudamos. O domingo é nossa marca de autoridade. O conflito entre o sábado e o domingo é o ponto em questão. E como já falamos, é o assunto do dia que coloca em dúvida a autoridade de Deus. Ou é a Bíblia somente, sola Escritura, ou as palavras de outro sistema, isto é, o catolicismo. A igreja é superior à Bíblia, dizem eles, assim que o ataque é contra Deus e contra a sua palavra. E não temos que ver este ataque como um ataque pessoal. E a quem o diabo odeia mais do que todos no universo? A Cristo. Este é um ataque contra Jesus Cristo e contra ninguém mais. É um ataque violento e total contra ele. E esta transferência da observância do sábado é a prova disto. Assim que vamos dar uma olhada na definição de verdade. A lei é a verdade. Salmo 119, 142. Tua justiça é justiça eterna e tua lei é a verdade. Ok, Salmo 119, 151. Tu estás próximo, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. E a palavra é verdade. João 17, 17.
Santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui vem a outra definição. E depois, Jesus é a verdade. João 14:6. Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a doutrina bíblica. E não podemos fazer algo para comprometê-la. Se a pessoa crê somente na sola Escritura, na Bíblia apenas, não pode deixar que isto seja comprometido. Mas o que fala o catecismo jesuíta, que é o representante do outro lado da polêmica? Pergunta, e se as Escrituras ordenarem uma coisa e o Papa uma coisa contrária a esta? Resposta, as Sagradas Escrituras devem ser postas de lado. Assim, temos dois grupos de normas no mundo. Quem é o Papa? Ele é o vigário de Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E há somente uma tribuna de juiz que pertence a Deus e ao Papa. Bem, eu lamento dizer que este não é o meu Deus, porque o meu Deus disse, eu não mudo. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E eu não vou mudar. E ele definitivamente não vai permitir que o seu vigário deixe as Escrituras de lado. Será que ele permitiria isso? Eu tenho as minhas dúvidas. E quer gostemos ou não, o mundo inteiro se encontra de um lado ou do outro desta polêmica. Agora, vocês se lembram de que Maria é a mediatrix, a mediadora no catolicismo? Em 1854, o Papa declarou que Maria era imaculada. Em 1951, o Papa Pio XII definiu e recomendou a doutrina da Assunção Corporal de Maria. E a doutrina basicamente diz que o pecador que se aventura a ir diretamente a Cristo chega com temor e apreensão de sua ira. Deixem que somente utilize a mediação da Virgem com o seu filho. E tudo o que ela tem que fazer é mostrar àquele filho os peitos que lhe deram de mamar. E sua ira será imediatamente apaziguada. Esta é uma afirmação terrível que se originou no catolicismo. E estas são as afirmações feitas pelos santos católicos romanos. Aquele que não tem acesso a Maria, cai e está perdido. Maria é chamada de a porta para o céu. Jesus disse, eu sou a porta. E aqui eles dizem que Maria é a porta. Porque ninguém pode entrar nesse reino bendito sem passar por meio dela. Agora, por acaso Jesus não disse o oposto disso? A via de salvação está aberta somente aos que passam por meio de Maria. A salvação de qualquer pessoa depende do fato de esta pessoa ter recebido o favor e a proteção de Maria. Aquele que está protegido por Maria será salvo. O que não está protegido se perderá. A nossa salvação depende de ti. Deus não nos salvará sem a intercessão de Maria. Mas a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Isso não está correto? Assim que as duas ideologias não estão de acordo. E estão colocando Jesus de lado no mundo. Estão ridicularizando a Jesus. A palavra é ridicularizada. Cada aspecto da palavra, prestem atenção. O aspecto científico da palavra vem sendo ridicularizado no mundo hoje em dia. Sim ou não? Claro que sim. A evidência arqueológica da palavra está sendo ridicularizada no mundo hoje em dia? Claro que sim. E os aspectos históricos da palavra estão sendo ridicularizados? Sim. E os aspectos da salvação descritos na palavra estão sendo ridicularizados? Sim. Tudo está sendo ridicularizado. De fato, está cada vez mais difícil que alguém diga sola Escritura, somente a Bíblia, sem que seja chamado de lunático. Não é isso mesmo? Se alguém diz, eu creio que Deus criou o mundo em 6 dias, está louco. Não é isso que estão dizendo agora? Acreditem em mim, é isso mesmo. Jesus Cristo é claro e simples, mas Maria é um tema totalmente diferente. É interessante ver que ela tem todos esses martelos e essas coisas ao redor, todos esses símbolos maçônicos. Embora que na Virgem mais abençoada a Igreja já tenha alcançado essa perfeição pela qual ela existe, sem mancha ou ruga, os fiéis ainda lutam para vencer o pecado e aumentar sua santidade. E é aí que eles voltam seus olhos para Maria. Nela, a Igreja já está totalmente santa. E esta não é uma fonte qualquer. Este é o Catecismo Oficial Católico Romano, artigo 829. E o artigo 971 fala sobre a devoção à bendita Virgem. Todas as gerações me chamarão bendita. A devoção da Igreja à bendita Virgem é parte integrante da adoração cristã. A Igreja corretamente honra a bendita Virgem com especial devoção.
Desde os tempos mais antigos, a bendita Virgem foi honrada com o título de Mãe de Deus. E quais são os tempos mais antigos? Bem, se este é um documento cristão, não deveria dizer pelo menos desde a era cristã? Sim ou não? Oh, não. Isto vem dos tempos mais antigos. Assim que a quem eles estão verdadeiramente honrando? A Ísis ou Diana, como queiram vocês chamá-la. E para a proteção de Maria vão os fiéis. Recorrem a ela em todos os seus perigos e necessidades. Assim que as pessoas vão a Maria. Esta devoção muito especial se diferencia da maneira essencial da adoração que se dá à palavra encarnada e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. E alimenta grandemente esta adoração. As festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e à oração mariana, como o Rosário, que é a essência de todo o Evangelho, expressam esta devoção à Virgem Maria. E eu não reescrevi isso. Eu escaneei do catecismo. É exatamente o que o catecismo diz. Entretanto, a Mãe de Deus, em glória, na glória que ela possui, no corpo e na alma, no céu, é a imagem e o começo da igreja. Eu creia que a igreja era o corpo de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? A igreja, como será aperfeiçoada no mundo vindouro, da mesma maneira ela resplandece na terra, até o dia em que o Senhor regressará. Um sinal de uma esperança certa e ânimo para o povo do Deus peregrino. Há duas esperanças. Assim que o Papa oficialmente honra Maria neste assunto. Os protestantes dizem, não adoro Maria, mas o que fazem eles? Eles obedecem um decreto papal. Assim que, a quem estão eles de fato obedecendo? A Jesus Cristo ou a sua divindade? Por todas as partes do mundo se erigem estátuas gigantescas de Maria. 500 mil de peregrinos esperarão a Madonna, a Virgem, porque creem em seus milagres. E há santuários marianos por todo o mundo. Este aqui está na Áustria. E se vocês o visitarem, verão estas coisas. Coisas que eles penduram por ali, muletas e outras coisas, de pessoas que supostamente foram curadas por Maria. Este pobre homem católico aqui acaba de fazer sua confissão neste santuário mariano. E aqui se diz, Maria ajudou. E dependendo de quantos pecados se tenha, há várias cruzes nesta igreja pequena. E a pessoa pega uma dessas cruzes e depois cumpre a sua penitência desta maneira. Assim que se cometeu um pecado pequeno, pega uma cruz pequena e caminha 1 ou 2 vezes ao redor da igreja. Se a pessoa cometeu um pecado grande, pega uma cruz grande e caminha 15 vezes ao redor da igreja. Será que isso é bíblico? Claro que não. Mas o movimento mariano é incrivelmente forte. Este homem aqui é Maximilian Kolbe. Ele é o fundador dos Cavaleiros da Imaculada. E o seu alvo, o alvo de seu sacerdócio, é levar avante a causa de Maria. Aqui há uma história fascinante sobre as visões de Maria e o que ela conseguiu. A mulher Eva desempenhou um papel decisivo na queda da humanidade por meio de sua desobediência a Deus. E por causa do desejo de se exaltar a si mesma. A mulher Maria desempenha um papel decisivo na salvação da humanidade por meio de sua obediência a Deus. Isso não coloca o Evangelho de trás para frente? O Papa Paulo VI, em sua encíclica de 1967, Signum Magnum, identificou a Senhora de Fátima como a representação bíblica da mulher vestida com o sol. Bem, aqui onde o conflito começa, Maria diz, em uma visão de Fátima, ela diz, eu sou a Virgem do Apocalipse. Agora, este é um lado da polêmica. Mas nós vimos que a Virgem do Apocalipse é quem? A igreja. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E essas duas opiniões não podem estar certas ao mesmo tempo. Claro que não. Apocalipse 14:6. Vi voar por meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Vai haver um povo que representará Jesus Cristo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, masculino, porque a hora do seu juízo chegou. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Assim que esta organização diz, Deus é o Criador. A Igreja Católica diz, o Gênesis é sem sentido.
E é oficial. A Igreja Católica oficialmente renunciou à interpretação literal da criação, colocando o Gênesis como algo totalmente sem sentido. Assim que o pensamento do Vaticano evolui. Aqui está a revista Time. O Papa dá sua bênção à seleção natural, apesar de dizer que a alma do homem ficará ainda além do alcance da ciência. Duas ideologias. Uma que diz Deus e a outra que diz isto não tem sentido. O que faz isto a palavra de Deus? Ele está dizendo, a palavra de Deus está totalmente sem sentido. E vejam esta manchete, o Papa João Paulo II diz, e a Bíblia não tinha razão. E isso diz o periódico Osservatório Romano, que é o porta-voz oficial da Igreja Católica Romana. Ele diz que o darwinismo está correto e que a Bíblia não tem razão. Aqui, no jornal Elm Street Journal, eles têm uma entrevista com um jesuíta chamado Consul Magno, que gosta de dizer que o criacionismo é uma heresia protestante do século XIX. Isso não é interessante? Os pais da igreja eram suficientemente sábios para não interpretar a Bíblia dessa maneira. Os jesuítas adquiriram seu primeiro telescópio depois que Galileu publicou suas descobertas extraordinárias de que Júpiter tinha 4 luas. Assim que a Igreja Católica Romana não crê nessas coisas. E então lhe perguntaram, mas vocês não são criacionistas? Não, esta é uma heresia protestante do século XIX. Agora, eu quero que vocês reflitam sobre isto. Entenderam o que quis dizer a citação? Quando nasceu o protestantismo? No século XVI, certo? Bem, e por que esta é uma heresia protestante do século XIX? E de quando até quando durou o século XIX? De 1800 até 1900, certo? E que data está mais ou menos na metade? 1844, mais ou menos. Não é verdade? E por que essa tinha que ser uma heresia protestante do século XIX? Este é um jesuíta que está falando. Eles sabem exatamente quem é que lhes traz problemas. E isso é interessante, o protestantismo. Bem, aqui vocês têm uma igreja protestante, esta é uma igreja calvinista. E há um bonito símbolo do sol aqui. E ali um símbolo do sol sobre a janela. E aqui estão estas rochas petrificadas. E se diz, estas pedras têm 250 milhões de anos. Então, o protestantismo apoia oficialmente a criação ou apoia a evolução? Digam vocês, apoia a evolução. Cada sínodo principal de cada igreja protestante no mundo já oficialmente aceitou o relato da evolução, dizendo que, de alguma forma, ele precisa ser incorporado ao relato bíblico. Assim que nós temos um problema. Até a Igreja Reformada Holandesa oficialmente aceitou o evolucionismo. Bem, aqui estou eu na maior igreja protestante da Suíça. A denominação se chama Die Evangelische Kirche, para os que entendem alemão. Vocês podem ver algumas belas placas aqui e outros quadros interessantes de pendurados na parede. E esse é o seu Criador. E agora, quem é ele? Este é Brahma, que respira para dentro. Agora, esta é uma história espantosa. Eles me convidaram para dar uma série de palestras sobre a evolução e a criação na Suíça. E eles alugaram esta sala, simplesmente porque era uma sala bela. Era apenas uma sala alugada da igreja. E eu ia falar sobre a evolução e sobre a criação. E então nós distribuímos convites. Todos foram convidados. E depois, no dia anterior ao início das conferências, o pastor desta igreja veio nos ver e perguntou, bem, vocês sabem, até agora eu ainda não tinha pensado nisso, mas sobre o que vocês vão pregar? Vocês vão falar sobre a criação ou vão falar sobre a evolução?
que vocês vão fazer? E eu lhe disse, nós vamos mostrar que Deus é o Criador. E ele me disse, bem, então acabou. Desculpem, mas já não posso mais alugar esta sala, nós vamos cancelar o aluguel da sala. E eu disse, bem, isso é muito interessante, porque nós temos um contrato e pagamos o aluguel desta sala de conferências. E nós já enviamos milhares de folhetos que custaram muito dinheiro. E se vocês agora vão cancelar a sala de conferências, bem, vocês agora vão ter problemas, porque vocês vão ter que nos reembolsar por todos esses gastos. E vão ter que arranjar um jeito de avisar a todos os que foram convidados para que eles vão a outro lugar que vai ser alugado. E isto é justo se vocês vão cancelar a sala, só por essa razão. Assim que eles começaram uma discussão, e saia muita fumaça da cabeça deles, e eventualmente eles resolveram o problema. Eles disseram, muito bem, vocês podem ficar com a sala. Vocês podem dar suas conferências. Mas antes de cada conferência, vocês têm que anunciar que a organização a qual esta sala pertence, a Evangeliskirche, oficialmente não acredita no relato da criação. Assim que eu falei, com muito prazer. E antes de cada conferência eu dizia, eu quero lhes avisar que a organização, a Evangeliskirche, oficialmente não acredita no relato do criacionismo. Depois de todas as conferências, as pessoas disseram, mas por quê? E eu lhes dizia, bem, vocês vão ter que perguntar a eles, porque aqui está o seu Criador, o Brahma que respira para dentro e o Brahma que respira para fora. Nós já falamos sobre as doutrinas não bíblicas de Roma, o batismo de crianças, a aspersão, o estado dos mortos e a imortalidade, as orações pelos mortos, a oração repetitiva, o perdão dos pecados, o inferno, um lugar ou estado no qual os demônios e os seres humanos que morrem em inimizade contra Deus sofrem tormento eterno. Dicionário Católico, página 395. Por causa desta declaração, eu era ateu. Teremos que considerar isto numa próxima conferência. E continuando as doutrinas não bíblicas, as indulgências, o fato de que uma pessoa pode comprar o perdão dos pecados, a missa, a omissão do cálice no concílio de Constança, a adoração no domingo, o índex de livros proibidos pelo Papa Paulo VI em 1599. Por isso, o arcebispo Adolfo, em 1468, destruiu os estabelecimentos com as prensas de Gutenberg e Schoeffer. Assim que livros ainda estão proibidos? O Textus Receptus, o texto básico do qual foi traduzido o Novo Testamento, ainda é um livro proibido, porque exigem que se aceitem as versões deles. O preterismo, que é uma doutrina jesuíta que diz que o anticristo está no passado, que ele era um rei grego pequeno e insignificante. O futurismo, que diz que o anticristo virá no futuro. A alta crítica, que rejeita a Bíblia. Estas são todas doutrinas católicas romanas e elas todas se originaram de Roma. A doutrina de Maria Imaculada, em 1854, da Assunção de Maria, em 1951, e todas essas afirmações terríveis que acompanham esta doutrina. Lucas 11, 27 e 28 diz, enquanto ele dizia estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a sua voz e disse, bendito o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Eles falaram isto a Jesus e ele disse, antes disso, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por que a repreendeu Jesus? Porque aquilo que ela dizia era uma fábula babilônica. Era isso que ela estava dizendo. E Jesus disse, não, a palavra de Deus, a obediência, este é o critério, e não um mito celestial. Os sacerdotes pagãos de Cibele, eles tinham celibato, e lhes rapavam a cabeça, cortavam o cabelo ao redor do centro da cabeça, como se fazem hoje aos monges. E a comissão que eles recebiam era o poder de sacrificar para os vivos e os mortos. Será que alguém pode sacrificar a eles? Hebreus 10, 14 diz, porque com uma só oferenda aperfeiçoou para sempre os santificados. De modo que não há nenhuma doutrina bíblica sequer em toda a sua teologia. E como eles resolvem este problema? Vejam o que diz o teólogo Karl Rahner. Ele é atualmente o líder da Congregação para a Doutrina da Fé. Isso significa que ele é o cabeça da Inquisição neste momento. E ele diz que nós somos movidos de maneira mais rápida e eficaz por essas intervenções divinas, que nós chamamos de aparições,
do que pelos ensinamentos abstratos dos teólogos informados ou do que pela hierarquia da igreja. Incrível, fascinante. Então, o que é que nos move? As aparições, elas nos guiam. E os ensinos dos teólogos? Esqueçamo-nos deles. Assim que se a pessoa não tem a Bíblia, ou se a Bíblia foi corrompida, bem, isso é tudo o que sobra. Isso é tudo o que sobra. É assim que ocorreram aparições marianas assombrosas no mundo. Estas são as aparições marianas que foram aprovadas pela Igreja Católica. Nossa Senhora de Guadalupe, em 1531, aprovada. Nossa Senhora de Guadalupe significa aquela que pisa na serpente. Isso não é interessante? Quem é que pisa na serpente? Jesus pisa na serpente. E depois esta aqui que é fascinante, porque a data é tão interessante, 1846. Vocês sabem que eu me entusiasmo um pouco com estas datas. Em La Salette, na França, foi aprovada pela igreja, e ela disse, Lúcifer foi solto no ano de 1864. Isso é interessante. Na verdade, ela disse que ele seria solto naquela data. Mais ou menos é o que ela disse. Lourdes, na França, em 1858, aprovada. Eu sou a Imaculada Conceição. Esta é uma mentira descarada. O único que foi sem pecado foi Jesus, ninguém mais. A Bíblia diz que ela era uma mulher debaixo da lei. Isso significa que ela estava debaixo da mesma condenação da lei, como qualquer outra pessoa. Ela era pecadora, mas o seu filho não era. E depois temos a Pommern, na França, 1871, que também foi aprovada. Fátima, Portugal, em 1917, também foi aprovada. E ali Maria se chamou a si mesma de Rainha do Rosário. E estas três crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, Lúcia viveu para ver o cumprimento de todas as suas mensagens, como já uma senhora muito velha. E depois a aparição na Bélgica, de 1932 a 1933, aprovada. Eu sou a Mãe de Deus, a Rainha do Céu, orem sempre. E ali temos o restabelecimento da deusa Ísis. E depois temos Garabandal, na Espanha, em 1961. Akita, no Japão, em 1973, todas aprovadas pelo bispo local. E Medjugorje, na ex-Iugoslávia, em 1981. E até esta data, ela é a Rainha da Paz. Agora, estes são fenômenos interessantes. O livro O Trovão da Justiça, dos autores Ted e Maureen Flynn, diz: Fátima foi a aparição mais importante na primeira parte do século XX. E a aparição de Medjugorje está satisfazendo as necessidades espirituais desta geração. Interessante. Na última parte deste século, Sua Eminência, o cardeal Joseph Ratzinger, e vocês, a estas alturas, já sabem quem ele é. Ele falou no relatório de Ratzinger que um dos sinais de nossos tempos é que os anúncios das aparições marianas estão se multiplicando ao redor do mundo. Assim que, se a pessoa não tem a Bíblia, é melhor que tenha outra coisa. E em 1950, o famoso arcebispo católico Fulton Sheen escreveu: Nós estamos vivendo nos dias do Apocalipse, os últimos dias da nossa era. As duas grandes forças do corpo místico de Cristo e do corpo místico do anticristo estão começando a formar as linhas de guerra para a batalha catastrófica. Agora, nós vimos esta batalha ontem, do nosso ponto de vista, do ponto de vista bíblico. Agora vamos considerar tudo isto do ponto de vista de quem? Do ponto de vista deles, dos católicos. Isto me parece justo. Porque a pessoa tem que escolher, certo? E nós temos livre-arbítrio, certo? E nós vimos que há um relato bíblico do que vai suceder. A mulher de branco, ela guarda os mandamentos de Deus, ela tem o testemunho de Jesus, e ela vai surgir depois de 1844. Ela vai ser organizada e ela vai se opor a tudo que sucede no mundo com a mensagem dos 3 anjos e com uma forte pregação. E nós estudamos isto ontem em grandes detalhes. Agora, o que diz esta organização, da qual falamos ontem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quem eles falam que vai ser o anticristo? O catolicismo.
como disseram também os reformadores. E quem apontavam como anticristo? Ao catolicismo. Todos os reformadores disseram a mesma coisa. Por quê? Porque o catolicismo mudou a palavra de Deus. Agora, quem vocês acham que os católicos pensam que é o anticristo? Obviamente, outra pessoa. Estão começando a formar suas linhas de guerra para a batalha catastrófica. Aqui vem uma batalha. Mas esta batalha é uma na qual nós estamos presos no meio. Em realidade, é uma batalha contra Jesus e sua palavra. E se eu vejo isto, eu fico em paz, porque eu não tenho nada do que me preocupar. Agora lhes estou anunciando que este é o tempo da batalha decisiva. Foi isso que Maria disse. Nós dizemos, a Bíblia nos ensina por meio dos sinais que temos discutido que estamos chegando ao fim. Estamos chegando à linha de batalha. Mas Maria diz, bem, a suposta Maria, diz exatamente a mesma coisa. Eu lhes estou anunciando que este é o tempo da batalha decisiva. E o Papa Leão teve uma visão de uma confrontação entre Deus e Satanás. E o Papa Leão compreendeu que Satanás teria 1000 anos para tentar destruir a igreja. Na visão, Satanás escolheu para si 100 anos do século XX. E isto é interessante. Ele está cheio de atividade furiosa, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Agora, se vocês sabem alguma coisa sobre o ocultismo, quem dizem eles que Satanás é de fato? Quem dizem os ocultistas que é Satanás? O Senhor, Miguel, Jesus é Satanás. Assim que Cristo vai ter um conflito com a Igreja Católica, para dizer isto em outras palavras, no século XX. Bem, interessante. Muito obrigado, La Salette, França. Agora voltemos a 1896. Aprovado. Lúcifer foi solto em 1864. Aqui está uma citação no livro O Trovão da Justiça, por Ted e Maureen Flynn. E, de fato, Malachi Martin escreveu o prefácio desse livro. Assim que ele não é simplesmente um livro qualquer. A Igreja Adventista foi organizada em 1863, com 3.500 membros. E com uma meia dúzia de associações locais e cerca de 30 obreiros ministeriais e um comitê de 3 pessoas no nível da associação geral. Incrível. Isto é interessante, é um fato interessante. Agora vejamos o que La Salette, na França, diz sobre qual seria a polêmica. Isso seria interessante, não é mesmo? Bem, Maria diz, se meu povo não deseja se submeter, esta é a aparição de La Salette. Se meu povo não deseja se submeter, eu vou ser forçada a soltar a mão do meu filho. Isto é tão pesado e me incomoda tanto que eu não mais posso deter a sua mão. Todo este tempo eu tenho sofrido pelo resto de vocês. Se vocês não desejam que meu filho os abandone, eu tenho que tomar sobre mim mesma a tarefa de orar por isto continuamente. Mas o resto de vocês pensa que isto é de pouca importância. Em vão vocês orarão, e em vão vocês vão atuar. E vocês nunca vão poder me retribuir pelos sofrimentos que eu tenho tido pelo resto de vocês. E eu lhes dei 6 dias para trabalhar, e guardei o 7º para mim mesma. Mas ninguém quer me dar esse dia. É isso que incomoda tanto o braço do meu filho. Incrível? Qual é o assunto? O que a aparição de Salette disse que vai ser a polêmica? O sábado. Mas agora, que sábado? Se vocês estão do lado dos adventistas do 7º dia, qual é o sábado? O 7º dia seria o sábado, segundo a Bíblia. Mas, se vocês estão do outro lado, o suposto lado de Maria, que dia você pregaria então? Obviamente o domingo. Agora, não é interessante que La Salette diz que Satanás foi solto agora e que o assunto é o sábado? O que vocês pensam sobre isto? Será que é pura coincidência? O Papa Pio IX, em sua carta encíclica de 15 de agosto de 1854, disse: as doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em favor da liberdade de consciência são um dos erros mais pestilentos. Uma das pestes que mais se deve temer no Estado.
O mesmo Papa, em sua encíclica de 8 de dezembro de 1863, amaldiçoou aqueles que defendem a liberdade de consciência e de culto, como também a todos quantos asseveram que a Igreja não pode empregar a força. Bem, quem começou a fazer isso de maneira pública nesta data? Quando foi constituída a Igreja Adventista do Sétimo Dia? 1864. E como consequência de suas ações, estas cartas encíclicas começaram a ser escritas, sobre as quais nós falamos ontem. Os visionários católicos e suas previsões. Este é um tópico que necessitamos analisar em detalhes. Assim que agora estabelecemos o marco. As linhas de batalha foram formadas. 2 grupos foram formados. Um grupo que tem por base os mandamentos de Deus e a palavra de Deus e a centralidade de Jesus Cristo. E o outro grupo que tem por base os sinais, as maravilhas, os milagres, os mandamentos da igreja e as aparições como apoio, porque não existe apoio bíblico para eles. E nós teremos que fazer a nossa escolha.